Bom, pessoal, primeiramente boa tarde. Hoje é uma sexta-feira, o dia que estou gravando esse vídeo, essa palestra. O tema da palestra é esforço individual e auxílio dos espíritos. É um tema muito aberto. E por intuição, sensibilidade, não sei, escolhi abordar esse esforço individual e o auxílio dos espíritos diante da postura que o espírita precisa ter para fazer a divulgação da doutrina espírita. Então, o tema que eu vou me associar nessa palestra entre esforço individual e auxílio de espíritos é na divulgação da doutrina, principalmente nos momentos em que vivemos hoje. Momentos que eu percebo cada vez mais que quando a gente possui um pouquinho de conhecimento, de autoconhecimento, a gente consegue ganhar um pouco mais de esperança, um pouco mais de confiança, que é fé, né? Com pontos de racionalidade, faz a gente compreender tudo isso que a gente vem passando sem a ideia da indignação, sem a ideia do desespero, mas pelo contrário, com resignação, porque a gente entende pelo conhecimento, pelos estudos, que há uma inteligência maior regendo e conduzindo tudo o que está acontecendo, né? Nada mais do que conhecimento, estudo, que a doutrina espírita nos trouxe, nos revelou, para mostrar o quanto está sendo importante isso tudo, esse conhecimento, neste momento, principalmente. Então, eu percebo que é um privilégio, é um grande privilégio você saber algumas informações, acreditar, inclusive, que todo o conhecimento que já foi passado desde as escrituras básicas do Evangelho até toda a obra espírita, seus milhares de livros, sempre na atmosfera, circulando sobre a atmosfera dos livros principais da doutrina espírita, que é a base da codificação. E aí a gente tem a contribuição de Chico Xavier e de outros tantos médiuns, trazendo nuances, mensagens, informações dos espíritos no plano espiritual, mostrando a realidade de lá e mostrando também as consequências aqui. Então a gente vai criando uma bibliografia, né? Que nos fundamenta a compreender situações e caminhos que a humanidade segue. Bom, dito isso, vou pedir para vocês lembrar que hoje, o dia que a gente escolheu para fazer essa palestra, é a Sexta-feira Santa, o dia do Calvário. Ontem seria a última ceia, a oração do Monte das Oliveiras, a prisão do Mestre, a confusão toda dos apóstolos passando diante daquele momento tão difícil, a negação de Pedro. Bom, tudo isso, inclusive, vocês podem consultar no livro Boa Nova, de Chico Xavier. Muito bacana, que narra bem esses momentos, com detalhe e com intimidade do que aconteceu, dos fatos. Então hoje é um dia de muita energia vibrando, né? De muita atmosfera de sacrifício, de ensinamento, porque esse dia, depois no domingo, vem a ressurreição, que para nós é a reencarnação, né? No caso, Jesus se materializando para mostrar que a vida espiritual continua, né? Que a vida é eterna, que esse é um dos grandes presentes que Deus nos concedeu, que é a vida eterna. Morremos em carne, mas nascemos eternamente para a vida espiritual. E ainda ganhando inteligência, conhecimento, experiência, para um dia buscarmos a perfeição. Se existe uma força determinante no universo, essa força é a lei do progresso. É a única determinação que tem. O resto, o livre-arbítrio interfere. Bom, o que a gente escolheu para falar do esforço individual e do auxílio dos espíritos? Eu peguei aqui 3 textos que
eu acho que vai ser bacana. Um é uma história contada num dos livros de Chico Xavier, capítulo 2, chamado Espiritismo e Divulgação. E o outro, um texto que eu vi na internet, achei bacana, achei inclusive bem profundo em termos de postura moral, que é titulado Eu Sou Espírita, né? Então vão ser esses dois pontos que a gente vai trabalhar para poder fazer essa pequena palestra rápida e breve para vocês. Mas eu vou pedir um minuto de prece para a gente captar essas energias do dia e desse fim de semana tão especial e dessa semana tão especial. Vamos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai Criador, ser magnânimo, perfeito, infalível. Nosso Pai que tudo vê, que tudo sabe pelas nossas consciências. Nosso Pai Criador e incriado. Nosso Pai que nunca teve princípio, tudo criou. Nosso Pai Eterno, que nos permitiu a presença de Jesus, o seu Filho sublimado, nos ensinando através do seu Evangelho a boa nova, a mensagem de renovação. O pão que Ele distribuiu para nós na Santa Ceia. Esse Evangelho que nos mostra e apresenta as leis superiores de forma vivida e praticada. Que possamos, em pleno século XXI, resgatarmos o espiritualismo, a espiritualidade, a grandeza desse Evangelho, tantas vezes esquecidos, porque ainda nos envolvemos pelas nuances, pelas paixões, pela prisão do materialismo. Que nessas datas tão especiais, que nesse momento de pandemia, que nas crises aprendemos com dores e sofrimentos, a nos voltarmos a Deus, a internamente e o autoconhecimento, buscando assim o tão almejado progresso. Pai, obrigado por tudo e dá-nos inspiração para realizarmos essa pequena palestra. Que assim seja. Bom, vou começar com a história desse incrível livro de Chico Xavier, que me tocou muito essa história, porque o livro é Cartas e Crônicas, ditado pelo Espírito Irmão X, que é o pseudônimo de Humberto de Campos. Essa história me toca muito porque a gente, no nosso convívio diário, dia a dia, a gente às vezes se pega na grande dúvida entre aproveitar momentos que acontecem, situações do cotidiano, situações entre os familiares, entre o trabalho. Ou seja, no nosso dia a dia a gente aproveitar isso tudo para fazer as colocações, as ideias, os princípios, os valores do Evangelho de Jesus e, consequentemente, da doutrina espírita, que é o reflexo de tudo isso, à luz da razão, à luz dos novos tempos, né? Então a gente às vezes se sente restringido com isso. Às vezes é um familiar que fala, nossa, você fala nisso, tudo para você é espiritismo, tudo não sei o quê. Então a gente às vezes perde as energias, perde a motivação, perde o impulso de fazer isso. Só que aí esse texto nos alerta os benefícios de continuar lutando. Então eu vou ler brevemente e a gente comenta no finalzinho, tá? O capítulo 12, Espiritismo e Divulgação, começa assim. O excelente advogado Joaquim Mota, espírita de convicção desde a primeira mocidade, possuía ideias muito próprias acerca do pensamento religioso. Extremamente sensível, julgava um erro expor qualquer definição pessoal em matéria de fé. Religião, costumava dizer, é assunto exclusivo da consciência. E fechava-se. Na biblioteca, franqueada aos amigos, descansavam todos em percalina e dourados, reunindo escritores clássicos e modernos, em ciência e literatura.
Conversava, porém, os livros espíritas, isolados em velha cômoda do espaçoso quarto de dormir. Não agia assim, contudo, por maldade. Era, na essência, um homem sincero e respeitável, conquanto espírita à moda dele, sem a menor preocupação de militância. Espécie de ilha amena, cercada pelas correntes do comodismo. Encasquetara na cabeça o ponto de vista de que ninguém devia, a título algum, falar a outrem de princípios religiosos que abraçasse e prosseguiu a vida afora, repelindo qualquer palpite que o induzisse à renovação. Muitos de nós passamos por esse conflito. Era justamente a esse homem que fôramos confortar dentro da noite. Os espíritos falando, justamente a esse homem que em certo momento eles foram durante a noite confortar lá diante das suas preces. Mota vinha de perder a companhia de Licínio Fonseca, recentemente desencarnado, o amigo que lhe partilhara 26 anos de serviço no foro, ambos amadurecidos na existência e na profissão após os 60 de idade, ou seja, 60 anos de idade. Eram associados invariáveis de trabalho e de luta, juntos sempre nos atos jurídicos, negócios, interesses, férias e excursões. Ou seja, grandes amigos, e ele acabara de perder esse amigo desencarnando. E aí faz suas orações pedindo auxílio e tal. Sem o colega ideal, baqueara Mota em terrível angústia. Trancava-se em lágrimas no aposento íntimo, ansiando vê-lo em espírito. E tanto rogou a concessão em preces ocultas, que ali nos achávamos, em comissão de 4 cooperadores, com instruções para levá-lo ao companheiro. Então veja que o pedido dele, honesto, sincero, do Mota, para ter um contato com um amigo que partiu para a pátria espiritual, é atendido pelos 4 companheiros aí do mundo invisível. Desligado cautelosamente do corpo, que se acomodara sob a influência do sono, embora não nos percebesse o apoio direto, foi Joaquim Mota, transportado à presença do amigo que a morte arrebatara. No leito de recuperação do grande instituto beneficente a que fora recolhido no mundo espiritual, Licínio chorou de alegria ao revê-lo. E nós, enternecidos, seguimos frase a frase o diálogo empolgante que se articulou após o júbilo extrovertido das saudações. E aí os espíritos ficaram só observando o que ia dar aquele encontro, que resultado e que ensinamento ia sair dali. Pois bem, Mota, meu caro Mota, soluçou o desencarnado, com impressionante inflexão. A morte é apenas mudança. Cuidado, meu amigo, muito cuidado. Quanto tempo perdi em razão de minha ignorância espiritual. Saiba você que a vida continua. Mas eu sei disso, meu amigo, ajuntou o visitante, no intuito de consolá-lo. Desde muito cedo entrei no conhecimento da imortalidade da alma. O sepulcro nada mais é que a passagem de um plano para outro. Ninguém morre, ninguém. Você sabe então que o homem na terra é um espírito habitando provisoriamente um engenho constituído de carne? Que somos no mundo inquilinos do corpo? Indagou Licínio, positivamente aterrado, surpreso com a posição do amigo. Mota responde, sei sim. E você já foi informado de que quando nascemos entre os homens, conduzimos ao berço as dívidas do passado com determinadas obrigações a cumprir? De modo perfeito. Muito jovem ainda, aceitei o ensinamento e a lógica da reencarnação. Mota, Mota, gritou o outro visivelmente alterado.
Você já consegue admitir que nossas esposas e filhos, parentes e amigos, quase sempre são pessoas que conviveram conosco em outras existências terrestres? Que estamos enleados a eles frequentemente para o resgate de antigos débitos? Sim, sim, meu caro. Não apenas creio, sei que tudo isso é verdade inconteste. E você crê nas ligações entre os que voltam para cá e os que ficam? Você já percebe que uma pessoa na Terra vive e respira com criaturas encarnadas de obsessão? Entre os chamados vivos e mortos? Raiando na loucura e no crime? Claramente sei disso. O interlocutor agarrou-lhe a destra e continuou espantado. Mota, Mota, ouça, você está certo de que a vida aqui é a continuação do que deixamos e fazemos? Já se convenceu de que todos os recursos do plano físico são empréstimos do Senhor? Para que venhamos a fazer todo o bem possível e que ninguém, depois da morte, consegue fugir de si mesmo e da consciência? Sim, sim. Nesse instante, porém, Licínio desvairou-se. Passeou pelo recinto o olhar, repentinamente esgazeado, fez instintivo movimento de recuo e bradou: fora daqui, embusteiro, fora daqui. O visitante, dolorosamente surpreendido, tentou apaziguá-lo. Licínio, meu amigo, que vem ser a isso? Acalme-se, acalme-se, sou eu, Joaquim Mota, seu companheiro do dia a dia. Nunca embusteiro, mistificador. Se ele conhecesse as realidades que você confirma, jamais me teria deixado no suplício da ignorância. Meu amigo Joaquim Mota é como eu, enganado nas sombras do mundo. Ele foi sempre o melhor irmão, o meu melhor irmão. Nunca permitiria que eu chegasse aqui, mergulhado em trevas. Mota, em pranto, tentava redarguir, mas interferimos, a fim de sustar o desequilíbrio, e para isso era preciso afastá-lo de imediato, dizem os espíritos. Mais alguns minutos e o advogado reapossou-se do corpo físico, nada de insegurança que o impelisse à ideia de sonho ou pesadelo. Guardava a certeza absoluta do reencontro espiritual. Estremunhado, ergueu-se em lágrimas e, sequioso de ar puro que lhe refrigerasse o cérebro e fogo, abriu uma das janelas do alto apartamento que lhe configurava um ninho doméstico. Mota contemplou o casario compacto, onde talvez naquela hora dezenas de pessoas estivessem partindo da experiência passageira do mundo para experiências superiores da vida maior. E naquele mesmo instante da madrugada começou a pensar de modo diferente em torno do Espiritismo e da sua divulgação. Ponto final. Cartas e Crônicas, Chico Xavier, ditado pelo Espírito Irmão X. Para mim, um texto extremamente emocionante, me toca profundamente. É a primeira vez que eu leio ele gravando, então a emoção vem, flui, porque a gente se depara constantemente com as provas, os testes, de continuar lutando, tentando passar o conhecimento que a gente, como forma de privilégio, recebeu. E a gente ainda se depara com pessoas muito próximas que criticam isso. Mas esse texto mostra que a gente não deve desistir nunca, porque a gente pode, no momento que acontece um caso desse, de alguém muito querido desencarnar, e que a gente não teve a oportunidade de passar uma palavra consoladora do Espiritismo,
ser confundido com um espírito obsessor ou um farsante, porque ele não nos reconhecerá as palavras que estamos proferindo no mundo espiritual ao visitá-lo, exatamente porque nunca mencionamos sobre o assunto. Então está aqui um ensinamento, para mim, extremamente profundo, porque espero que também para vocês, que passe a mensagem clara, principalmente agora nessas datas tão especiais, de que a gente deve continuar seguindo adiante, estudando, tendo a nossa revolução interna, íntima, moral, de melhoria, de desenvolvimento. Nem vou dizer a palavra revolução, mas a palavra evolução. E também a gente nunca deixar o egoísmo nos consumir, evitando por vaidade pessoal, por orgulho, o instinto, o princípio de difundir esses conhecimentos. Porque a gente pode estar plantando uma sementinha no coração da pessoa. Talvez ali não brote, mas um dia vai brotar. E em um momento oportuno ela lembrará: eu já ouvi essas palavras. Agora eu me conformo, agora eu me consolo com o que eu estou vivendo. Tá? Então vamos cada um fazer a nossa parte e seguir adiante. Ainda faltam 9 minutos e eu vou encerrar com essa parte que eu li esse texto na internet, não sei o autor, mas achei tão bonito que casa muito forte com o compromisso de ser espírita, ser auxiliado pelos espíritos na nossa tarefa gloriosa de seguir com a divulgação do Evangelho, à luz da razão, à luz da palavra, do Espírito que vivifica, não da palavra que mata. Bom, o texto começa assim: eu sou espírita. Esta religião me explicou quem sou, de onde vim, para onde vou e o que estou fazendo neste planeta. Filosofia pura. Ela me ensinou que é preciso olhar dentro de si, se compreender para poder compreender o próximo. Autoconhecimento. Pois se eu tenho meus conflitos, falhas, erros, dificuldades, defeitos, com certeza, todos que convivem comigo neste mundo também têm. Estamos todos na luta, numa guerra interior, brigando consigo mesmo para corrigir essas falhas. Ensinou que livre-arbítrio não é propriedade minha, mas de todos. Por isso devo respeitar quando alguém pensa e age diferente de mim. Não tenho o direito de impor nada a ela. E quando uso mal este livre-arbítrio, haverá uma consequência que terei de reparar nesta ou na outra encarnação. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Que tenho direitos, mas tenho também obrigações, e que meu direito acaba quando começa o do próximo. Que todas as religiões são boas, e consequentemente devo respeitá-las porque gosto que respeitem a minha. Que a salvação não depende da religião, mas da prática da caridade conosco e com o próximo. Que o próximo é qualquer pessoa que convive conosco neste planeta, seja ele de outra religião, de outra raça, heterossexual ou homossexual, rico ou pobre, enfim. Devemos ajudar e conviver bem, respeitando sem preconceito. Que caridade vai além de cultos externos, de rótulo religioso, de declarações de amor vazia, sem a prática dos ensinamentos do Cristo. Enfim, que a fé sem obras é morta. Ensinou que ser cristão vai além de cultos externos, de rótulo religioso, de declarações de amor vazias, sem prática dos ensinamentos do Cristo. Enfim, que a fé sem obras é morta. Isso eu já tinha lido, desculpa, mas acho que era para ficar reforçado na memória de vocês. Ensinou que Jesus, do espírita, não é visto apenas com o interesse de pedir, mas de ensinar, e que serve de guia e modelo a ser seguido. Com esta compreensão de saber que cada um está num grau de evolução, que temos um passado reencarnatório que está presente nesta encarnação, que estamos resgatando e reparando erros,
que convivemos na família com afetos e desafetos, para aprendermos a amar, para nos reconciliarmos e perdoarmos. Alivia e dá forças para seguir em frente buscando ser hoje melhor do que ontem e tentar ser amanhã melhor do que foi hoje. Essa é a minha cartilha de vida, difícil de ser seguida e praticada, mas dela eu me alimento todos os dias, na busca incessante de me tornar uma pessoa melhor. Assim seja. O que eu fiz nessa palestra foi apenas expor ideias consagradas de uma doutrina que nos eleva ao plano superior, nos espiritualiza e nos prepara para a gente lembrar que nossa fase material encarnada é transitória e de que tudo que a gente puder pegar nessa sala de aula, chamada Terra, seja para o nosso progresso. Nas dores, nas aflições, nas alegrias, nas felicidades, a gente evolua sempre. Obrigado mais uma vez pela paciência de vocês. Foi uma leitura sincera, que eu busco captar cada uma dessas palavras para pôr em prática também, para não ficar palavras vazias. E vamos às obras, porque elas é que nos testam. Boa Páscoa a todos.